Bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui trazer uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que a paz de Deus ela venha transbordar no seu coração nesse dia. Amém? Que a resposta de Deus, você que busca por uma resposta de Deus, que a cura, que a libertação de Deus venha sobre a sua vida neste dia, se é este o teu caso, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe grandemente, ou às vezes você tem orado pela libertação de um ente querido, pela conversão de um familiar, que Deus ele venha abençoar muito a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Não desista da tua bênção, amém? A mensagem que nós temos aqui hoje é para nós observarmos, irmãos, como que Deus trabalha, amém? A Bíblia diz, irmãos, que para isso se manifestou Jesus, para desfazer todas as obras do diabo. Nós iremos ver aqui um exemplo, irmãos, de um jovem que era lunático. Esse jovem sofria muito com aquela possessão, opressão maligna que estava sobre a vida dele. Mas o pai dele levou ele até Jesus e ele foi totalmente liberto e curado daquela opressão maligna. Mateus 17:14 diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém, irmãos? Então, irmãos, nessa passagem é importante nós observarmos, irmãos, as armas espirituais que estão à nossa disposição para que nós venhamos ajudar aquelas pessoas, irmãos, que estão necessitando de libertação, que estão necessitando de cura ou até mesmo em determinadas áreas da nossa vida. Jesus, irmãos, ele recebeu ali aquele homem levou o filho dele até Jesus, porque ele já havia levado aos discípulos dele, mas o homem disse a Jesus que os discípulos dele não puderam expulsar aquele demônio, não puderam curar aquele jovem. Amém? E aquele jovem, irmãos, estava sofrendo muito com aquele ataque espiritual. Amém? Então ali Jesus, irmãos, ele falou para os discípulos dele por que eles não puderam expulsar aquele demônio. No versículo 20 diz assim: E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, irmãos, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, seja lá qual for o problema que você estiver passando, irmãos, eu não estou aqui falando que todo problema, enfermidade, é espiritual. Mas as coisas que acontecem na nossa vida, ou na vida daquelas pessoas que estão perto de nós temos que levar à luz da palavra de Deus. Pedir para que Deus nos dê o entendimento, pedir para que Deus nos dê o discernimento espiritual, para que nós possamos orar, ajudar, que é aquele ente querido nosso, aquela pessoa que nós tanto estimamos, ela venha a ser liberta. Então Jesus ele falou primeiramente com os discípulos dele que era por causa da pequena fé deles. A Bíblia diz, irmãos, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Por isso que é importante nós meditarmos na palavra de Deus. Por isso que é importante, irmãos, nós lermos a palavra de Deus todos os dias. Nós alimentarmos o nosso espírito, o nosso coração com a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, ele tem a saída para o seu problema. Amém? Jesus, ele tem a solução para qualquer dificuldade que venha sobre a nossa vida. Basta que você se aproxime da palavra de Deus. Basta que você seja amigo de Jesus. Ele nesse momento está estendendo as mãos dele sobre a sua vida. Amém? Então, irmãos, em primeiro momento, Jesus falou para os discípulos dele: é por causa da vossa pequena fé. Então, a nossa fé irá aumentar à medida que nós meditarmos na palavra de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então não deixe, irmãos, no seu coração, se você tem buscado algo diante de Deus, se você tem orado como aquele homem que queria a libertação do filho dele, que era lunático, se você tem orado pela libertação de algum ente querido na sua família, não deixe a semente da dúvida entrar no teu coração, porque Deus, irmãos, ele não trabalha na dúvida. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Então respalde a situação que você está passando na palavra de Deus. Amém? É claro, irmão, se é uma enfermidade, vá ao médico. Se ele receitar algum tratamento, faça o tratamento que for necessário fazer. Seja uma pessoa responsável. Amém? Mas coloque a sua confiança na palavra de Deus. Amém? Coloque a sua confiança na palavra de Deus. Amém? Então aqui em Tiago nós lemos essa passagem: não peça com dúvida, não deixe a dúvida entrar no teu coração. Amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então é importante, irmãos, nas situações difíceis que acontecem na nossa vida, nós não olharmos para as circunstâncias. Se você ficar olhando para o tamanho do seu problema, você vai acabar desfalecendo. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para esse Deus Todo-Poderoso, que curou aquele jovem que era lunático, que trouxe uma libertação completa sobre a vida daquele jovem. Amém? Então não olhe para a circunstância, não olhe para o tamanho do problema, mas olhe para o tamanho do seu Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Então, irmãos, Jesus ainda falou algo mais importante para os discípulos dele naquele dia. No versículo 21 diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Casta de demônio é um tipo de demônio. Amém? Então, para que houvesse a libertação, era necessário que os discípulos do Senhor orassem e jejuassem. Amém? Então, se você está passando por algum problema na sua vida, amém? Às vezes é uma determinada área da sua vida, às vezes é a área financeira, a área sentimental. Amém? Então busque consagrar a sua vida. Peça diante de Deus. Deus vai lhe dar o período correto para você jejuar. Deus lhe vai dar o tempo necessário para você orar, buscar, e creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Casta de demônio, tipo de demônio. Amém? Aquele jovem que era lunático estava cometido por uma casta de demônio. E Jesus falou: esta casta de demônio não sai senão pela oração e pelo jejum. Mas não desfaleça na fé. Se Jesus falar para você orar por uma semana, jejuar 1 hora por dia, 2, 3, 4, faça conforme a palavra de Deus. Amém? E assim, irmãos, não é barganha. Deus não muda quando nós
jejuamos. Nós é que precisamos mudar, porque o jejum, irmãos, é para deixar quebrantar a nossa carne, tirar a nossa carnalidade, para nós entendermos. Jejum é humilhação, é entendermos, irmãos, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Amém? Então o jejum, a oração, a leitura da palavra de Deus são as armas espirituais que estão à nossa disposição, irmãos, para nós trazermos libertação em qualquer área da nossa vida e também sobre a vida daquelas pessoas que estão perto de nós. Amém? Depois você medita mais nessa palavra, ore sobre esta palavra. Às vezes você tem passado por um problema e faz muito tempo que você está passando por essa situação. Amém? Peça para Deus o discernimento espiritual, entendimento espiritual, que Ele vai lhe ajudar. Se for necessário que você busque ajuda espiritual de alguém, de um pastor, de um irmão na fé, de uma irmã na fé, alguém de confiança, Deus, Ele vai mostrar essa pessoa para você e creia que Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Mas o que Deus quer, irmãos, é que nós venhamos crescer na fé, que nós venhamos desenvolver a nossa fé. Cada um de nós, irmãos, somos discípulos do Senhor. Amém? Então, se você puder agora, feche teus olhos em nome de Jesus. Nós iremos fazer uma oração agora e creia que Deus vai abençoar muito a nossa vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro com cada vida agora. Meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Assim como o Senhor trouxe libertação na vida daquele jovem naquele dia, meu Pai, em nome de Jesus, tem alguém recebendo essa mensagem e essa pessoa, meu Pai, precisa de uma cura, de uma libertação, de uma resposta, meu Pai, de uma porta aberta. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está recebendo essa mensagem, que ela venha ser tocada pelo teu poder do alto da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, toda opressão, depressão, meu Deus, que toda angústia, que toda síndrome do pânico, meu Pai, em nome de Jesus, se há um problema, meu Pai, mental, se há um problema na visão, se há um problema, meu Pai, aonde for, meu Pai, o Senhor é poderoso, em nome de Jesus, que todo mal, toda enfermidade, todos os espíritos de enfermidade sejam todos repreendidos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que essa pessoa seja envolvida no teu manto de fogo, ó Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu proclamo a cura, a libertação sobre cada vida, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo, bendito e poderoso nome, ó Deus. Que a cada dia, meu Pai, nós vamos crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.